E aí, tudo certo? Esses dias aí, esses dias eu fiz um vídeo de avaliação, mais ou menos. Acho que de avaliação de como eu fiz. Na verdade, não seria avaliação, seria análise. A análise de como eu fiz o desenho da Valkyria. E pra quem já viu, quem tava assistindo a live do Macaco um dia desses aí, num passado recente, eu fiz uma fanart pra ele, um desenho do Space Monkey, que tá aí no fundo. E provavelmente todos que me seguem só viram o desenho porque o Macaco acabou botando na live ali, ele mostrou, agradeço muito a ele. E bem, ele gostou, fico feliz que tenha gostado, mas de qualquer forma. Resolvi fazer análise desse desenho, por quê? Porque foi, na verdade, a primeira tentativa de macaco que eu realmente fiz. Eu nunca tinha desenhado um macaco. E foi um desenho que me agradou, assim, acho que razoavelmente. Eu poderia ter feito algumas coisas melhores, mas no fim eu acabei gostando. Eu não vou ensinar como. Na verdade, eu vou ensinar como eu fiz o rabo. Não tem muita coisa pra ensinar, só que é difícil pra caramba você finalizar ele, porque o rabo é uma curva. E fazer várias curvas assim é desgracento. Ok, a orelha também foi algo que eu fiz. Precisei de referência para fazer, eu tive que pesquisar lá, macaco, no Google para poder ver. Ok, começando aqui, primeira parte eu fiz em verde, como sempre. Eu fiz a marcação aqui da cabeça, eu não fiz o queixo dele, eu não tinha imaginado ainda esse queixo e tal. Marcação da linha de ação, na verdade eu teria que fazer aqui redondinho, porque a coluna é o rabo é a continuação da coluna, na verdade, não ao contrário. Aqui o rabo, marcação normalmente a linha do ombro, a linha da cintura. Tá um pouco dobrado para cima porque ele está tipo com a bundinha inclinada para frente. Então a cintura acaba ficando para frente também. As pernas aqui e os braços em esqueletinho com as mãozinhas. É uma marcação básica das mãos. Ah, marcação básica do rabo também. Em vermelho já comecei a adicionar mais detalhes da anatomia. Eu fiz os cilindros aqui nos braços. Já fiz a mão com quadrado. E nessas mãos que estão apoiadas no chão, eu já fiz cada parte do dedo, tipo. Vamos supor que o dedo seja isso aqui. Deixa eu criar uma nova lei. O dedo seja isso aqui assim, vai. Ok, isso aqui. O que que eu fiz? Eu já fiz a marcação desse e desse ossinho. Desse ossinho, na verdade. Por quê? Porque ele tá dobrado assim. Então, pra mim, na verdade, é bem mais fácil fazer isso do que fazer a mão aqui parada. Por isso que eu não fiz já direto os dedos aqui assim. Certo. Fiz o quadradinho para sinalizar onde tá a mão, mais ou menos. Cilindro nos braços, cilindro nas pernas. Mesma coisa com essas mãozinhas, porque macaco, na verdade, ele tem tipo uma mãozinha, né, no pé. Pra ajudar ele a se pendurar nas árvores, essas coisas tudo. Fiz a costela, que é algo que ficou bem à vista no desenho, então é bom marcar, deixar marcado. Marcação do pescoço, marcação da orelha. E aqui eu já comecei a pensar no queixo grandão assim que eu vou fazer pra frente. Na verdade eu errei no desenho porque eu fiz o capacete, eu fiz o queixo fora do capacete. Então, é isso aí. E em rosa, eu adicionei uns detalhes finais, antes de finalizar o desenho, o que eu aumentei um pouco o tamanho da orelha. Eu fiz esse negócio aqui. Eu já tinha feito o ossinho, eu fiz essa parte aqui pra baixo para deixar mais à vista. Ajeitei a boca, dei uma. Ajeitei a boca. Coloquei o nariz, que eu ainda não tinha feito o nariz, foi outra coisa que eu precisei de referência para fazer. Aqui eu tive a ideia de fazer o óculos escuro, então eu já comecei a marcação do óculos escuro em vez de fazer um olho. Adicionei sobrancelhas, eu não sei se macaco tem sobrancelha, mas é uma ajuda aí pra aju ajudar na expressão, né? E fiz esse cabelinho pra ele não ficar com a cabeça redonda. Opa, coisa que eu esqueço. Aqui eu fiz o peitoral dele, diminui um pouco a costela, que eu tinha feito muito grande. E os dedos, eu marquei os dedos aqui, mesmo esquema de marcar os ossinhos, tal, como eles estão. Fiz o cotovelo e o umbigo, certo? A partir daí, eu finalizei o traço. Mais ou menos isso, porque eu fiz o rascunho depois, né? Eu não tinha planejado nisso. Fiz o rascunho depois, eu digo, agora eu meio que refiz o rascunho para poder vocês poderem saber como que eu fiz, como eu tava pensando. Sorte que eu ainda lembrava como eu fiz. Certo. Finalizei aqui e tal. O dedo aqui na verdade ficou um pouco gordo, mas nada que esteja muito errado. Não esqueci de fazer esse ossinho que tem. Todo, toda a mão tem. Como a mão tá pra baixo, o ossinho fica mais protuberante. Tá? Essa divisão aqui fica mais protuberante. Fiz as dobrinhas do nariz. O óculos escuro eu pintei. E fiz esse negocinho só pra sinalizar que tem uma luz. E pequenas marcações no joelho e tal.
das coisas assim. É basicamente isso. Espero que tenham gostado dessa análise do desenho. Foi mais ou menos como eu ensino a fazer. Eu tô meio que ensinando como eu fiz. Mas não deixa de ser uma análise. Eu adicionei o capacete depois também, esqueci. Espero que gostem do vídeo. Espero que tenham gostado do desenho do Space Monkey. O desenho antigo, mas ainda assim. Valeu por assistir até aqui. Se acham que eu mereço, clique em gostei. Favorita o vídeo lá embaixo. Gostei também ali embaixo. E se quiser continuar acompanhando as séries do canal, se inscreva no meu canal, beleza? Valeu. Falou.